Aleluia. A paz do Senhor. Para mim é um pouco estranho, pastor, ter a igreja vazia e uma câmera na frente, mas eu creio que a mesma presença que nós estamos sentindo aqui, você estará sentindo aí. Só basta você abrir o seu coração. Como o pastor falou, me chamo Luana Menezes, sou da Assembleia de Deus Comadé. Me sinto muito honrada em estar participando deste evento. Agradeço aos meus líderes, por me permitirem. Agradeço também ao pastor Leandro pela confiança, porque é o que eu sempre falo, Não é qualquer pessoa que você dá o microfone para subir no altar da sua igreja. Então, eu creio que essa noite o Senhor tem algo muito especial para falar comigo, para falar com você. Há uns dias atrás, o Senhor tem me ministrado muito sobre algo que eu nunca tinha me atentado durante todo esse tempo de cristã. Eu já estou no Evangelho há 10 anos e eu nunca tinha me atentado para o que o Senhor tem falado comigo esses últimos dias. E eu creio que assim como Ele me ministrou nesses últimos dias, nessas últimas semanas, eu creio que o Senhor vai ministrar o seu coração também. Amém? Se você está acompanhando aí da sua casa, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. A gente vai começar do versículo 35. A gente vai caminhar um pouquinho sobre o livro de João, que é um livro rico em detalhes. E eu tinha que escolher esse livro para poder falar sobre quem eu vou falar hoje. Eu não vou demorar, eu quero que você tire agora toda a distração e você foque naquilo que Deus tem para ministrar o teu coração essa noite. A palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, João Batista estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, ele perguntou: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram. Por volta das 4 da tarde, viram onde estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, grave esse nome, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: encontramos o Messias, e o levou até Jesus. Todas as vezes que alguém diz para você: se você pudesse ser alguém da Bíblia, quem você seria? Eu tenho certeza que você já deve ter dito assim: eu queria ser Pedro, eu queria ser João, eu queria ser Elias. Mas talvez você nunca disse que queria ser como André. Por quê? Porque André não era conhecido. André não tinha holofotes. André não tinha plateia. André não tinha aplausos, não tinha fama. Mas ele tinha um chamado. Ele tinha um ministério, ele tinha uma missão, que era levar pessoas até Jesus. E André concluiu a sua missão até os últimos dias da sua vida, sem nenhum aplauso, sem nenhum holofote. E a pergunta que eu tenho para te fazer hoje é: você tem cumprido a sua missão sem os holofotes? Sem os aplausos da igreja? Sem a plateia? Sem os elogios? O Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre a vida de André, e eu creio que nós temos muito a aprender com ele. Entenda só, André era discípulo de João Batista. André escutava falar sobre Jesus o tempo todo, porque a mensagem de João Batista era sobre o Messias. Era sobre a volta de Jesus, a vinda de Jesus, na verdade. E eu imagino André ansioso, querendo conhecer o Mestre, aquele a quem João tanto falava, E a palavra do Senhor diz que quando João viu o Senhor se aproximando, Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Imediatamente, André seguiu Jesus, por quem ele já tinha escutado falar.
E André segue Jesus, e Jesus, quando percebe aquilo, ele olha para trás e fala assim: o que é que vocês querem? E eles respondem, né? Mestre. Mestre significa aquele que tem o que ensinar. André nem conhecia Jesus, mas ele sabia que ele tinha algo para aprender com ele. E ele seguiu Jesus e ele passou o dia inteiro com Jesus. E a Bíblia conta que depois que ele saiu dali, ele foi correndo contar para seu irmão, Pedro, né? O tão conhecido Pedro. E André foi correndo contar para Pedro e fala assim: olha, nós encontramos o Messias, eu passei o dia com ele é assim, ele faz isso, ele fala desse jeito, ele é assim. Eu imagino o André muito empolgado falando sobre Jesus. E quando a gente vai ler, porque você sabe que para que a gente possa entender a Bíblia, a gente precisa estudar, porque ela não vem em ordem cronológica, né? E aí, nos outros evangelhos, quando você vai ver essa passagem, eles vão contar que Jesus viu, né, André e Pedro pescando, fazendo aquilo que eles já faziam há muito tempo, que essa era a profissão deles. E Jesus fala para eles assim: olha, larguem tudo isso daí e me sigam, que agora vocês vão ser pescadores de homens. E a Bíblia fala que imediatamente eles seguiram a Cristo. Mas aqui em João tem um detalhe que a gente não viu nos outros evangelhos. Pedro já tinha escutado falar de Jesus. Por quem? Por André. André conheceu Jesus e foi imediatamente falar para Pedro. E quando Jesus apareceu a Pedro e mandou ele largar o que ele passou a vida inteira fazendo e seguir ele, Pedro não pensou duas vezes e seguiu. Por quê? Porque Jesus é irresistível quando é bem apresentado. Jesus havia sido apresentado a Pedro por um homem extremamente apaixonado por ele, que era André. André tinha um coração apaixonado. André tinha um coração missionário. E a missão de André começou aonde a obra missionária deve começar: em casa, em família. Talvez você esteja com muita saudade da igreja, eu também estou. Mas você já parou para pensar que o seu ministério deve acontecer dentro da sua casa? Que a nossa família são os nossos discípulos. A nossa família é a nossa obra missionária, é o nosso campo missionário. A obra de Deus na vida de André começou dentro da sua casa, na sua família, através da vida do seu irmão. No capítulo 6 de João, já mais para frente, conta outra história, né? E essa com certeza você conhece. Jesus estava pregando para uma grande multidão, e a Bíblia fala que eram mais ou menos 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, né? Então era muita gente. E Jesus estava pregando e em determinado momento ele perguntou aos discípulos: onde é que nós vamos arranjar comida para alimentar esse povo? Eu tenho certeza que Jesus sabia o que ele tinha que fazer, mas ele estava testando a fé dos discípulos, né? E aí os discípulos falam assim: Senhor, a gente só tem 200 denários, não dá para comprar comida para esse povo. E aí aparece um menino, vocês lembram? Aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Quem traz esse menino? André. André trouxe esse menino até Jesus, mas o que me deixa empolgada, e o Senhor falou muito comigo, é que enquanto estavam todos os discípulos ali, ao lado de Jesus, André estava se relacionando com a multidão. Como é que André achou esse menino? Porque enquanto os discípulos viam a multidão, viam a massa, André via as pessoas. O coração de André estava em encontrar pessoas para levar até Jesus. Essa era a sua missão, encontrar pessoas para levar até Jesus. Talvez esse menino nunca tivesse encontrado Jesus se não fosse por alguém que olhasse pessoas e não multidões. Os discípulos estavam empolgados. Meu Deus, olha, muita gente. E eu imagino eles ali,
ao redor de Jesus, né, ouvindo ele falar, e aí a multidão olhando, nossa, olha só, eles são os discípulos de Jesus, eles andam lado a lado com Jesus, nossa, vou tirar uma foto com eles no final do culto, né? Não é assim que a gente pensa, olha só, ele anda com fulano, ele anda com ciclano, e enquanto isso, André estava passeando. Isso é eu imaginando, tá? Eu entrando na história e imaginando André passeando no meio da multidão e falando assim, olha, você está vendo? Ele é assim mesmo. Isso que ele está falando é verdade. Vamos lá, você quer conhecer ele? Eu te levo até lá, vamos lá. E a Bíblia conta que André levou esse menino até Jesus. Sabe, eu tenho orado esses últimos dias e eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu quero deixar de ser como Pedro, aquele que sempre aparece, aquele que tem aplausos, aquele que arrasta multidões. E eu quero voltar a ser como André, aquele que olha olho no olho das pessoas, aquele que tem interesse em se relacionar com as pessoas, aquele que tem interesse em levar pessoas até Jesus, sem nenhum aplauso, sem nenhum elogio, sem nenhum holofote. Eu quero voltar a ser como André. Talvez a gente precise deixar de ser como Pedro e ser mais como André. Talvez os seus vizinhos estejam esperando você tirar toda aquela capa de super-herói, sabe? Aquela pessoa que está sempre em vista, que está sempre em evidência. Talvez os seus vizinhos estejam esperando você se tornar André, para que eles possam conhecer Jesus. E uma outra palavra, uma outra passagem mais lá para frente, a gente vai ver outra história sobre André, que está em João 12. João 12, 20. Que diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois levaram até Jesus. Por que Filipe não levou aqueles homens direto até Jesus? Porque ele sabia que existia alguém com essa missão, com a missão de levar pessoas até Jesus. Quando os homens chegaram para falar com Filipe, Filipe foi direto para André. Por que ele não foi direto para Jesus? Porque esse era o desejo do coração de André. O coração de André queimava por levar pessoas até Jesus. Nisso consistia a vida de André. No que consiste a sua vida? No que consiste o seu coração? Eu vendo agora a igreja vazia, eu lembrei de quando eu comecei o meu ministério, quando eu comecei a subir nos púlpitos para pregar, uma pastora bem velhinha, bem idosa mesmo, chegou para mim e falou assim: minha filha, eu vou te ensinar algo e eu quero que você nunca esqueça. Pregue para 100 pessoas da mesma forma que você estiver pregando para uma pessoa. E eu nunca esqueci disso, nunca. Nesse período de quarentena, o Senhor tem falado muito comigo. Você só vai exercer o seu ministério enquanto tiver uma igreja inteira para te ouvir pregar? Por que você não prega para sua mãe? Por que você não prepara uma palavra e diz assim: gente, hoje vamos fazer um culto aqui em casa e eu vou pregar, porque esse é o meu ministério, é isso que o meu coração queima. Por que você não prepara um culto para cantar na sua casa? Por que você não evangeliza para o seu vizinho, para as pessoas do teu trabalho? Nós precisamos parar de querer as palmas, de querer a plateia, de querer os holofotes. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Uma frase que eu já escutei e que tem muito sentido: por almas e não palmas. A história conta que André continuou fazendo aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, né? Que foi levar pessoas até Jesus.
E alguns historiadores falam que André pregou para a esposa de um governador romano e ela aceitou Jesus. E esse governador ficou muito irado, né, com muita raiva, e pediu para que ela abandonasse a sua fé. E ela disse que não ia fazer isso. Então ele foi e pediu para que os seus soldados, né, matassem André. E a história conta que André morreu em uma cruz em forma de X. E ele passou 2 dias lá. E durante esses 2 dias, ele continuava falando para as pessoas que passavam ali. E a palavra que eu quero trazer para o seu coração hoje é: não anseie os holofotes, não anseie as plateias, anseie o coração de Jesus. André era um discípulo apaixonado por Jesus. André queria que as pessoas amassem Jesus como ele amava Jesus. Que nós possamos refletir nessa palavra e lembrar que todas as vezes que nós estivermos ansiando por elogios, por aplausos, nós precisamos lembrar: Senhor, eu quero ser como André. Eu quero ser como André. Esses últimos dias eu passei a admirar André de tal forma que vocês não fazem ideia. Em todas as minhas orações eu tenho dito: Senhor, em nome de Jesus, arranque todo estrelismo da minha vida. Eu quero fazer a minha missão, mesmo que não tenha ninguém para elogiar. Mesmo que não tenha ninguém para dizer: nossa, parabéns, eu gostei do que você fez. Eu quero exercer a minha missão independente de holofotes, independente de plateia, independente de ninguém estar vendo. Mas eu quero cumprir o ID. Eu quero levar pessoas até Jesus, assim como André fez. Eu quero que aí na sua casa você feche os seus olhos nesse momento, que possamos orar juntos nessa noite. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor venha visitar cada lar, cada pessoa, meu Deus, que está sendo alcançada através desse vídeo. Deus, em nome de Jesus, ministra o coração de cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Meu Deus, se alguma vez a gente quis arrancar a glória para nós, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha nos perdoar, porque a glória é toda tua, Senhor, é tudo por ti, para ti. Em nome de Jesus, meu Deus, reconhecemos que não merecemos nada do que temos. Mas, Senhor, ainda assim, o Senhor decide nos amar. Ainda assim, o Senhor decide nos usar, Deus. Eu te dou graças. Eu te dou graças, Senhor, pela nossa vida. Eu te dou graças pelo nosso ministério. Em nome de Jesus, me ensine, Senhor. Me ensine o teu povo a exercer o chamado independente de plateia, independente de elogios. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Espero que o Senhor tenha falado com você, assim como Ele falou comigo nesses últimos dias. Que você exerça o seu chamado, independente de qualquer coisa. Amém.